Amados de Deus, graça e paz a todos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais esse dia abençoadíssimo que Ele nos concede. Amém, meus queridos? Eu passei por aqui para desejar a todos vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei a hora que você vai ver e assistir esse vídeo, mas seja lá qual for a hora que você for ver, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente para que você possa entender os mistérios do reino de Deus, já revelado a nós e para nós nesse livro sagrado. Amém, meus queridos? Passei por aqui para deixar uma breve reflexão da imutável e indestrutível palavra de Deus para os nossos corações nesse dia. E a minha oração desde já é claro, que o Senhor esteja e permaneça com você sempre. Amém, meus queridos? Para isso nós vamos ater aqui a dois textos, do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus. O primeiro está em Mateus 11, 27 e o outro está em Mateus 16, 17. Amém, amados? É isso mesmo, Mateus 16, 17. Para a nossa breve reflexão, nós vamos consultar aqui essas duas referências que estão no Evangelho de Mateus. Olha o que diz Mateus 11, 27. Ó. Tudo me foi entregue por meu Pai. É Jesus falando, tá? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Que maravilha isso, né? Ou seja, Deus não pode ser conhecido através de outro ser ou através de outra fonte, a não ser o próprio Filho dele, que se manifestou a essa terra, o Verbo se fazendo carne, vivendo com os homens e nos apresentando Deus. Amém, amados? A Bíblia diz que Deus jamais foi visto por alguém, João 1, verso 18, mas o Filho que está no seio do Pai nos deu a conhecer, ou seja, através de Jesus nós conhecemos a Deus, conhecemos os propósitos de Deus para nós, a vontade de Deus, o querer de Deus, a soberania de Deus. Nós conhecemos o Todo-Poderoso dele, Deus. Conhecemos como aquilo que Ele quis revelar para nós, que é o suficiente para a sua salvação, para que você tenha entendimento de quem é Deus e para onde você vai após a morte. Deus revelou a nós através do seu Filho Jesus e está nesse livro sagrado. Amém, amados? Ninguém pode conhecer a Deus por sabedoria própria, Pois o próprio Deus, diminuiu, extinguiu a sabedoria do homem. Está em 1 Coríntios 1, do 19 ao 20. O próprio Deus, não deu ao homem essa capacidade de entender a revelação de Deus fora da pessoa de Jesus. É impossível porque nós somos pecadores, limitados, a mente pequena. Nós só podemos entender e compreender aquilo que está acessível ao nosso conhecimento. Quando a gente busca esse conhecimento que está acessível a nós, aí nós podemos conhecer. Fora daí, só se Jesus, a fonte da vida, o único que apresenta e representa Deus nessa terra, nos revelar quem é Deus, os seus mistérios, os seus desígnios e tudo mais. Amém, amados? Então, ninguém conhece Deus fora de Jesus. Nós não podemos saber absolutamente nada de Deus fora da revelação do seu Filho amado Jesus em nosso favor, descrito nesse livro sagrado. Amém, meus queridos? Só que a Bíblia diz assim, olha o que Jesus diz. Tudo me foi entregue, todas as coisas, Ele é o centro de tudo, Ele é a bola mestra. Sem Ele não tem vida, sem Ele não tem perdão de pecados, sem Ele ninguém é levado ao Pai, sem Ele ninguém tem acesso aos céus, ou seja, Jesus é o centro de tudo. O Pai entregou nas mãos dele. Em 1 de João, na primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 11 ao 12, a Bíblia diz assim, olha, porque a revelação de Deus para nós é essa, que nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém, amados? E aí em João 3, do 35 ao 36, a Bíblia diz que Deus ama o seu Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém, meus queridos? Então Deus entregou tudo nas mãos de seu Filho amado Jesus. Aí Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Presta atenção. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Você não conhece a Deus se Jesus não te revelar quem é Ele. Agora,
E para conhecer Jesus, quem nos revela ele? Que mistério, hein, amados? O próprio Filho é um mistério. Se Deus não revelar a você quem é o Filho dele, para que você tenha acesso a Deus e receba de graça a salvação, você também está perdido. Não há quem possa te revelar Jesus a não ser Deus, amados. Não há outra fonte, não há onde você busque informações sobre Jesus, a respeito de Jesus, quem ele é, se não vier do alto, do próprio Pai. Veja que mistério. Mas, por graça e misericórdia, ele nos revelou, né? Revelação é tirar o véu. Aquilo que estava coberto e a gente não conseguia ver, Deus tirou o véu por graça e misericórdia e tamanho amor que ele tem por nós. E ele nos revelou gratuitamente na pessoa de seu Filho. Veja outra referência que eu falei que a gente ia consultar, é em Mateus 16, 17. Olha, presta atenção a isso. Olha que grandeza. Olha o que você está recebendo de Deus nesse dia. Como sempre tem recebido, né? A mensagem de Deus, ela é única, ela é transformadora, ela é justificadora, edificadora e salvadora. Mas cada dia você está subindo um degrau, né? Rumo ao conhecimento desse Deus verdadeiro que você diz servir. Olha o que Deus está revelando para você, esclarecendo, né? Parte daquilo que ele já revelou para nós na Bíblia Sagrada. Olha o que diz Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Amém, amados? Só para que você entenda rapidinho aqui o contexto, Jesus está, né, em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos aqui no versículo 13, Mateus 16, 13. O que diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta aos seus discípulos o que os homens, o que o mundo falava a respeito dele mesmo. E aí os discípulos dizem, uns dizem que tu é Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas, eles dizem, né? Aí Jesus perguntou a eles, Jesus pergunta agora aos seus discípulos, e vocês? O que é que vocês dizem quem eu sou? E aí Pedro diz, olha, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que diz o texto, né? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Aí Jesus esclarece a Pedro por que Pedro havia chegado àquela conclusão de que Jesus era o Cristo enviado de Deus. Aí Jesus disse, então Jesus lhe afirmou para quem? Para Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Simão é o nome de Pedro, e Bar quer dizer filho, e Jonas era o pai de Pedro. Então, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, que era o pai de Pedro. Porque Jesus disse, não foi carne e nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, Pedro, essa revelação que tu teve não é sabedoria humana, não é conhecimento humano, porque Pedro também, sem a revelação de Deus, Pedro não saberia quem era Jesus. Amém, amados? Mas quando Deus revelou a Pedro que aquele que estava na frente dele era o Filho dele, o Cristo enviado ao mundo para salvar os pecadores, Pedro declara lá, meu irmão, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque Deus revelou a Pedro quem era Jesus. Amém, amados? Você entendeu? Para conhecer a Deus, você precisa e necessita e depende de Jesus para todas as coisas. E para que você tenha Jesus no seu coração, só Deus para te revelar Ele. Então Deus te escolheu e Deus está se revelando a você na pessoa do Filho dele. E o Filho dele, meu irmão, entenda isso, vai te dar todo o suporte necessário, entendimento, sabedoria, estrutura que você precisa para conhecer esse Deus, né? Na revelação dele, na Bíblia Sagrada, e para servi-lo nessa terra, né? Como um discípulo do Senhor. Amém, amados? Por isso você precisa, depende, necessita urgentemente de correr para os braços de Jesus, para que você tenha essa revelação, como Pedro teve, né? Os discípulos tiveram, e hoje, por graça e misericórdia, nós estamos tendo, porque o Espírito Santo habita em nós e nos revela o Pai e o Filho e qual é o propósito de vida que Deus tem para nós nessa terra. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe ricamente. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de Jesus em momento algum. Não deixe Deus para depois. O momento é agora. Jesus te ama. Deus te abençoe.